você encontra esse médico que realmente tem aquela paixão pela medicina, lê, se mantenha atualizado, você vai encontrar profissionais bons aqui nos Estados Unidos como no Brasil. A parte financeira é uma outra parte que você precisa planejar. Sofia, eu quero fazer uma transição agora da nossa conversa, porque a gente está aqui, mas a gente traz muita coisa do Brasil, e quando a gente está vivendo essas grandes mudanças que afetam a nossa saúde aqui nos Estados Unidos, a gente fica com um grande ponto de interrogação. Faço esses tratamentos aqui, faço no Brasil. Eu, por exemplo, em uma condição de saúde, você sabe, eu tenho Meniere, eu tenho um médico aqui, eu tenho um médico lá. Eu estou indo para o Brasil e vou fazer alguns exames, decidi fazer no Fleury. Para mim faz mais sentido fazer lá. E eu vejo que muitas pessoas têm essas dúvidas e sentem muita falta desse cuidado médico brasileiro. Qual que é a sua visão sobre isso e como você hoje na Line consegue ajudar as pessoas a passarem por essas grandes mudanças, seja gravidez, descoberta de uma doença, enfim. Como que você ajuda essas pessoas pela Line? Eu acho que é importante, por exemplo, para a gente, né, que eu estava trabalhando, meu marido também estava trabalhando, eu tive que pedir um leave of absence, né, depois que eu fui uma gestante de alto risco, para parar. E na época a gente tinha planejado, porque no sentido de que eu estava grávida, então precisávamos ter uma cobertura ótima, né? Talvez 2 coberturas, que na época a gente tinha do meu marido e meu também, né? Que pudesse cobrir tudo, né? 100%, que é uma coisa muito cara, a saúde aqui. E a gente fez esse planejamento e graças a Deus deu certo, né? Não precisamos na época colocar muito dinheiro, a parte de medicamentos, tivemos que colocar alguma coisa extra, mas fora isso, os seguros de saúde cobriram tudo. Porque não é só de você. Os meus filhos, eles ficaram na unidade neonatal intensiva. Isso também é uma cobertura que você não pensa que você tem que fazer. Na época, eu também questionei fazer no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Logicamente, tendo sido treinada aqui, a gente via que aqui tem muitos recursos, né, de tecnologia, primeiro mundo, mas não é todo lugar que tem isso dentro dos Estados Unidos e a realidade é a mesma no Brasil. Não são todos os centros que são menos que aqui e que têm menos capacidade de absorver, de tratar essas pessoas de gravidez de alto risco. E, na realidade, eu descobri uma coisa que eu passei com meu colega, né, lá em São Paulo, né, que é super renomado, tá, muitas credenciais, e ele que me falou assim, agora que eu vi que você tem trigêmeos, você sabia que onde você está, Phoenix, Arizona, é o melhor estado, melhor local para você ter múltiplos, porque os médicos são todos especialistas e eles todos sabem muito bem cuidar das gestantes de múltiplos e das crianças depois que nascerem. Eu aprendi isso no Brasil. Então, você precisa ver o nível de conhecimentos e qualquer lugar onde você encontra esse indivíduo médico que realmente tem aquela paixão pela medicina, lê, se mantenha atualizado, você vai encontrar profissionais bons aqui nos Estados Unidos como no Brasil. A parte financeira é uma outra parte que você precisa planejar, porque o Brasil, como todo mundo sabe, é muito mais barato. Você não vai tocar no deductible, né? Mas você tem que achar esse especialista que realmente entenda tudo isso, que tenha uma comunicação boa com você também. Porque tem muita gente que é super bom. Quando eu fiz a fertilização in vitro aqui nos Estados Unidos, o primeiro médico que eu falei, ele conversava com o pé dele, assim, nunca olhava nos olhos para conversar. Aí, logicamente, que na primeira entrevista, eu falei, olha, tem algum outro médico aqui? Aí eu fui com a Bárbara, que foi excelente. Ela tem um jeito brincalhão de falar. Isso já te deixa bem mais tranquila, né? Eu acho que é esse o ponto que o paciente brasileiro quer tocar, né? Porque no Brasil, você tem o médico sério que te fala, mas aí de repente ele joga uma brincadeira e você fica bem mais relaxado. Aqui é tudo muito rápido, a consulta é muito rápida, exatamente a conversa é muito impessoal. Às vezes eles são meio grossos, porque eles acham que o problema é um problema simples de resolver, só que eles parece que não estão sentindo o que a gente está sentindo, né? Por isso que essa nova onda de medicina, que é a medicina integrativa, ele vê tudo. Ele vê emocional, ele vê a parte de prevenção, a parte aguda, se você tem uma doença agora, você pode ser tratado. Assim, o relacionamento é importante, o relacionamento entre os pacientes. Eu tenho pacientes que estão 10 anos comigo. Agora eu estou
cada vez mais fazendo essa medicina integrativa, porque é importante você entender o paciente, entender as pessoas que cuidam desse paciente, que é muito importante também, né? As pessoas que vão ajudar esse paciente, ou as pessoas que estão atrapalhando esse paciente. Tem vários exemplos. Uma família de 3, onde a mulher quer mudar os hábitos, mas o homem não quer. O que ela fez? Ela falou assim: eu vou mudar os meus hábitos, vou mostrar para você que isso funciona, aí você acompanha. E foi isso que aconteceu, que é muito importante. Aí, voltando ao seu, onde que é melhor, Brasil ou aqui? Eu acho que o que você está fazendo é certo, porque você está, na realidade, você está ouvindo as duas vertentes, né? Mais informação. Eu acho que para você fazer uma decisão, qualquer área, seja de medicina, seja de comprar uma casa, seja de financeiro, programar planejamento, você tem que se educar, né? Mais educação é melhor. Então, você pode se educar aqui e no Brasil e você faz a sua melhor decisão, né? Dinheiro não é tudo. Tem horas que você vai pensar, a minha vida é nos Estados Unidos. Por que eu vou fazer um procedimento no Brasil se eu vou voltar aqui, eu vou ficar aqui? Então, eu preciso criar raízes mesmo aqui nos Estados Unidos. Eu preciso procurar especialista ou profissional aqui que realmente vai me ajudar. A decisão final é onde você vai ficar. Você está conversando com um brasileiro há 5 minutos, que você acabou de conhecer, imigrante que mora aqui nos Estados Unidos. Rapidamente a conversa parar, isso aqui é bom, mas a medicina, nossa, no Brasil a gente sente falta dos nossos médicos, né? E é por conta que eu acho dessa questão que você falou, do ouvir, do cuidado que tem, e também, vamos falar de dinheiro, sim, porque dinheiro não é tudo, como você falou, mas é muito importante. Muitas vezes a gente está pagando esses médicos no Brasil modelo particular. E assim, vamos combinar que tem uma diferença quando eles estão atendendo pelo convênio e de quando eles estão atendendo self-pay, que é um pouco que a gente vai falar um pouco agora, que é da medicina concierge. O médico, no meu entendimento, e se eu estiver errada, você me fala, Sofia, pelo convênio, ele é pressionado a performar, é como se ele fosse um funcionário daquela empresa. Então, não é só uma questão de ele não ter o tempo, mas é porque se ele não fizer nos modelos da empresa, no modelo do convênio, ele vai ficar fora daquele income que ele quer ter, da vida que ele quer ter, porque o convênio é que impede ele de talvez ter mais esse tempo, talvez ter mais esse cuidado. Porque eu tenho amigas médicas aqui, sem ser a doutora Sofia, que trabalham para convênios e assim, ó, eles são pressionados para fazer muitas consultas por dia. Então, quando você vai no particular, o médico ali está sendo pago, reconhecido pela hora que ele está trabalhando, né? Não pelos minutos, vamos dizer, é diferente. Você vai ter um outro tipo de cuidado, certo? A gente tem que também saber o valor do dinheiro. Você vê isso acontecendo cada vez mais daqui para frente, porque eu, por exemplo, também vou dar meu testemunho aqui. Cada vez mais tenho comprado mais testes, feito mais coisas fora do meu convênio, para ter acesso a informações que às vezes o meu médico não vai me pedir, porque o convênio ele não pode pedir, ou o convênio vai me bloquear. Então, inclusive, tem empresas que eu estou vendo também, por conta que eu trabalho na área de investimentos, né, na área de biotech, de empresas que está sendo mais barato você fazer alguns exames no particular aqui nos Estados Unidos do que pelo convênio, por conta das coparticipações que são bem altas. Como que você vê essa tendência? Como que você se coloca nesse mercado? A gente está vendo uma mudança aí na medicina? A medicina aqui é um pouco diferente do Brasil. Quando o paciente vem do Brasil, ele fala assim, olha, no Brasil eu tenho o convênio cobre tudo. E aqui, como você falou, coparticipação é diferente, ele cobre uma porcentagem e não cobre tudo. Essa é uma diferença. E todo mundo que começa, mas eu vou ter que pagar? Você vai ter que pagar. É um contrato que a gente não tem noção nenhuma, né? A relação, a gente não pode mudar nada como médico, como profissional. É entre você, a sua empresa e o convênio. São essas 3 pessoas que geram esse tipo de acordo, não a gente. Isso é uma coisa muito difícil para a gente, porque no final das contas, o paciente vem reclamar com quem? Com a gente. Que no final, o que eu quero fazer é uma boa medicina, né? Só isso é uma medicina correta, né? O que eu acho, e aumentar a qualidade de vida e tudo mais. Eu acho que esse aqui é o intuito de qualquer profissional aqui, que é honrar, né, a sua profissão, o seu MD, né, Medical Doctor. Né? O convênio, infelizmente, eles dictate, né? Eles falam assim para você, você tem que ver paciente a cada 15 minutos, porque é isso que a gente quer. Você veja cada vez mais pacientes nesse período de tempo. Por quê? Porque se você fizer isso, ele pode cobrar mais. Um dos exemplos é o médico que trabalha para o Cigna. No período de 1 hora, você tem que ver pelo menos 4 pacientes.
Então, o paciente fala assim, eu só falei a minha primeira queixa, só isso. Você não tem mais oportunidade de falar mais nada. Eu acho totalmente errada, porque muitos pacientes também, até chegar no ponto que é crucial, importante, para o diagnóstico ou para como que você vai tratar o paciente, demora tempo. O que é uma medicina ideal? Eu acho que a medicina ideal é aquela que o paciente chega, sabe exatamente quanto que vai pagar, e por isso que eu estou muito enfatizando essa coisa de self-pay. Você sabe que você vai pagar, vamos dizer, aquele X, você vai ter aquele tempo com o médico e você vai poder explicar tudo, falar tudo e tentar construir essa relação, né? Você tem que ter essa relação médico-paciente. Imagina um médico, você vai confiar a sua vida nas mãos dele. Eu acho que tempo é muito importante. E não esses 15 minutos que você tem, falar tudo. Exames, eles superfaturam muito. O hospital e os laboratórios, em geral. Tem muitos laboratórios, se você vai fazer o seu exame pelo bolso, eles dão para vocês uns descontos, e os descontos são enormes, né? Muitas vezes 30%, né, ou mais, né? Então tem essa ponte que os laboratórios também permitem fazer. Mas quando o laboratório está vendo, estou cobrando a United Healthcare, eu vou cobrar mais. Mas também não quer dizer que o convênio vai pagar aquela quantidade para ele. Então é um jogo, é finança, é dinheiro envolvido, mas as pessoas precisam entender, todo mundo. Acho que o paciente, o convênio, o médico, o hospital. Acho que uma solução vai vir de todas essas entidades. E também do governo. Como você falou, o governo tem um grande papel nessa indústria. Tem que começar a mudar. Todo mundo fala, o Canadá tem uma coisa muito legal que é a medicina socializada, né? Você não precisa pagar a quantia enorme para ser vista, você tem um tratamento, não é tão caro, né? Tão absurdo, você pode fazer, mas você fica na fila. Então, se você tem um estágio 2, vamos dizer, de câncer, até você ser visto, você já tem um estágio 4, porque não chega, a fila não anda, né? Muito devagar. Hoje em dia, nós temos 2 modelos. Concierge, que é um pagamento anual, né? Não quer dizer que você não deixa de ter convênio. Você ainda precisa ter o convênio, porque o convênio vai pagar os testes, o laboratório e tudo mais. O médico, né, que é parte desse concierge, qualquer pergunta, qualquer hora, normalmente é 24/7, né? Ele vai responder, e muitas vezes a pessoa fica pensando, bom, eu estou com esse problema, eu vou para emergência ou eu posso esperar até segunda-feira para ver o meu médico? O que eu faço? Essa parte é muito importante também, porque qualquer visita para emergência é $3.000 para cima, e é do seu próprio bolso. Então, essas nuances tem que entender que se você tiver o concierge doctor, ele vai falar para você, você precisa, não é tão urgente assim, vai ter um tempo, você pode esperar. Ou você pode ir no pronto atendimento, né? De fato, é uma coisa que ajuda bastante. Eu tenho vários pacientes que já estão com mais idade ou têm doenças mais crônicas, né? E, qualquer situação de emergência, eu tenho esse médico para falar, olha, eu devo ir, não devo ir, posso esperar, e essas decisões importantes. Sim, e eu imagino também que seja muito interessante para quem tem, por exemplo, pais e filhos que estão separados, né, pela geografia, que nem hoje eu estou aqui, meus pais estão no Brasil, e se você tiver que cuidar de alguém que está distante de você, essa é uma forma muito interessante de manter, ter um médico onde você precisa realmente pode ter um contato com ele, direto. Exatamente, para quando você está com distâncias geográficas, mas precisa cuidar de alguém, ou quando você tem uma doença crônica, que é o meu caso, eu preciso ter o meu médico. O meu médico concierge hoje ele está no Brasil. É com ele que eu falo quando as coisas saem do normal. Mas eu vejo que você ter alguém aqui, principalmente nos Estados Unidos, para ajudar você a navegar esse ambiente que é muito complicado de se entender, é muito importante também. Hoje a Allied, ela atende telemedicina também. Você ainda tem pacientes que podem também fazer uma visita com você? Ou não, hoje você não atende mais por convênio? Com convênio, eu não atendo mais, porque é uma coisa que é muito mais eficiente, né? Que o convênio, a gente vai aprendendo, né, com as situações. O ano passado teve um hack de um sistema que a gente chama de clearinghouse, né? Esse é mais técnico. O provedor, ele manda o seu claim, né, que a gente chama, né? E
United Healthcare, o caso que foi hack, eles falaram, a gente não vai pagar a não ser que esse problema do hacking seja resolvido. E durante esse período a gente ficou meses, muitos médicos até fecharam muitas portas, eu vou trabalhar para o hospital, não quero mais saber de clínica particular, né? E a gente aprendeu com isso, né? Nós também temos contas para pagar, né? Assim como qualquer pessoa no seu dia a dia. Essa parte é muito melhor, porque o paciente ele gosta dessa parte, né? Eu vou lá quando eu preciso e resolve o problema, né? E depois tem um outro tipo que é o DPC, né? Que é o Direct Patient Care, que também é um valor anual que você paga, né, para o seu provedor, para o seu médico, e aí você pode servir isso quando você precisar. Bom, muito interessante. Eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a se conectar com a doutora Sofia pelas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Sofia? É allied.clinic. Então, vocês entrem lá para allied.clinic, se conectem com a Sofia. A gente vai deixar os números todos da Allied por aqui para vocês ligarem se precisarem também. Entender o que ela pode oferecer, como que ela pode ajudar vocês nessa questão, tanto quanto a parte de tomar uma decisão para uma fertilização. Eu sei que hoje a fertilização também é bem diferente do passado. A Sofia tem experiência nos 2 países, ela viveu isso, então para mulheres que estão pensando nisso, seria ótimo bater um papo, se conectar. E também entender melhor como que navega esse novo mundo, gente. Vai ser um novo mundo. A medicina aqui nos Estados Unidos, ela vai ter que mudar. O jeito que está se tornou inviável, né? Até trágico, infelizmente, porque a população está insatisfeita com o trabalho dos convênios hoje, né? Então é importante a gente ter outras rotas e tentar entender como que navega esse outro mundo que está nascendo, que é você sabe por aquilo que você vai pagar por antecipação, você se planeja, e por consequência você também tem um atendimento muito melhor, muito mais personalizado, muito mais humanizado, que é o que eu acho que às vezes falta aqui nessa humanização, né? Eles tornaram a saúde um grande meio de se fazer dinheiro e ganhar dinheiro e, bem, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ainda é saúde, ainda é ser humano, né? Ainda mais com as tecnologias agora, que podem nos aproximar, mas vamos nos aproximar de uma forma mais humana. Não é porque existe a tecnologia que a gente que a gente precisa perder a nossa humanidade, né? Sofia, alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas, tanto em relação ao IVF ou à medicina, ou o que você quiser em relação a transições, a ciclos? Então, a vida é sempre altos e baixos, né? Acho que tem que ser resiliente, a pessoa tem que ser persistente e tem que acreditar muito, né? Isso são coisas não só de medicina, mas coisas de vida, né? A gente tá sempre transicionando. Imagina onde, quando que os nossos pais iam imaginar, né? E a gente mesmo vai existir robôs, né? O nosso mundo vai ser girado com auxílio, né? Eu gosto de falar auxílio, não substituição por a inteligência artificial, como que isso vai ajudar a gente no nosso dia a dia, né? Envelhecer até os 100 anos com ajuda, né? Realmente que vai fazer diferença, né? Eu acho que isso é importante. E eu estou também numa outra vertente agora, eu estou transicionando com relação a toda a medicina, acho que eu sei um pouco de cada, qualquer informação que vocês quiserem, eu acho que eu posso orientar, pelo menos, né? Qual o indivíduo que tem que procurar, mas eu estou muito direcionada à parte de como que a gente pode aumentar a longevidade, né? E muitas vezes pensa, isso é medicina geriátrica, só é pertinente para pessoas idosas. Não, desde os 40 anos, 30 anos que você tem alguma doença crônica, você vai ter algum problema, ou na fase de prevenção, ou como que você vai melhorar tudo isso, é super importante. Então, a minha carreira agora está tomando um rumo um pouco diferente. Eu posso falar de tudo, né? Décadas da vida, onde você tem mais possibilidade de ter problemas. Quais são os problemas maiores que você pode ter? E, ao mesmo tempo, aumentar a longevidade da pessoa, né? Com uma saúde mental, saúde corporal e saúde de comunidade, porque é isso que vai ajudar. Qual que é o denominador comum entre todas as idades e todos os problemas de saúde que você pode ter e podem ser muito agravados? É a solidão. E com o mundo que a gente está nessa correria, dessa coisa de individualismo, as pessoas vão ficar cada vez mais solitárias.
Então, você engajar na comunidade é uma coisa muito importante. Como voluntário, como um profissional, mas você tem que engajar, porque é isso que vai te aumentar. Tem um programa no Netflix, é o Blue Zone Project, né, que são pessoas que vivem 100 anos, 90 anos e ainda são muito produtivas, elas fazem coisas, porque elas têm um propósito na vida. Isso é muito importante também. O seu propósito pode ser várias coisas, né? Mas tem esse propósito e esse senso de comunidade. Essas são as coisas mais importantes que vai florescer mais e você vai crescer com isso até o final da sua vida, né? Vai viver mais, né, Sofia? Isso não tem dúvida. Mas a qualidade dessa vida tem dúvida, né? É, muita coisa você se espelha nos idosos que você tem em casa, que você tem em contato, né? Mas também no que você possa ser no futuro. O que você vai ser? Você tem essa capacidade de ter controle sobre isso. Só cabe a você utilizar os conhecimentos, incorporar esses conhecimentos no seu dia a dia e fazer disso um propósito que você vai viver 100 anos de idade, porque você quer ver no final, quando você tiver 100, o seu filho que tem 70. Você quer ver se você tem semelhanças com ele. Que hoje em dia, quando você tem um filho, é isso que você vê. Olha, eu fazia isso quando era criança. Será que eu era assim? Não, eu estou vendo que agora, como adolescente, era igualzinha, né? Eu acho que isso é muito importante, você ver essa parte. Os seus filhos, netos. Se você consegue ver Essa os é uma seus netos, coisa legal que a gente pode trazer, né? Quem sabe a gente não faz algo juntos nessa área de longevidade, porque de fato é uma coisa que agora eu vivendo com uma doença crônica é isso. Eu quero viver, mas eu tenho que mudar alguns hábitos, né? E você falou das 3 áreas que são muito importantes, a parte do corpo, fundamental, mas a parte da mente também, e a parte social, que é uma coisa que a gente deixa muito fácil por conta do trabalho, por conta da correria, e de querer ficar nessa competição, e do corre-corre. Vamos pensar nesse projeto. Se você acha que é uma boa discussão, né, a gente voltar a falar sobre esse tema de longevidade, anota aí, manda uma mensagem para mim ou para a Sofia. Quais assuntos vocês gostariam que a gente falasse? De repente é uma coisa que a gente pode promover aqui dentro do Entre Ciclos. E eu ficaria muito feliz de continuar esse assunto, porque eu sou apaixonada pelo tema saúde. Para mim, o tema saúde ele é central na minha história, na minha vida. Tenho certeza que não vai deixar de ser. Saúde, relacionamentos e finanças. A gente fala dessas 3 coisas sempre. Essas 3 coisas andam juntas. Não dá para separar, gente. E a gente tem que se planejar. Concordo com a Sofia. A gente tem que ter uma comunidade que fale sobre esses assuntos de uma forma vulnerável, que fale desses assuntos de uma forma científica, mas que também tragam outros pontos de vista para a mesa, porque a ciência está em constante evolução também. E a parte espiritual, porque a parte espiritual, no final das contas, às vezes, no meio das turbulências, é o que faz a gente ficar de pé. E faz a gente acreditar que do outro lado vai ter uma coisa melhor, que aquilo que está acontecendo é uma fase. Tudo isso é entre ciclos. E agora a Light também. Então é isso. Obrigada, doutora Sofia. Foi um imenso prazer. Eu estava morrendo de saudade de bater esse papo. Para quem não sabe, eu e a Sofia já fizemos outros papos. Já conversamos com o Consulado Brasileiro de Los Angeles, já fizemos alguns focos Brasil, então eu vou tentar recuperar um pouco desses vídeos e vou colocar no link da newsletter também, para as pessoas poderem ver outras vezes que a gente conversou e o que a gente falou, que é sempre muito bom. é verdade. Não, é ótimo. Tá ótimo estar com você. A gente exchange, né? Informações, exchange ideias, filosofia. E vamos lá, a gente tem que evoluir como seres humanos, né? Eu acho que a gente está chegando nesse ponto. Tá certo. Um grande abraço e aproveite muito o seu final de semana. Beijo. Obrigada.